você pensa em equipamentos médicos, o que vem à sua cabeça? Eu penso logo nesse daqui, olha, um estetoscópio. É o símbolo da medicina, não é não? Serve para ouvir ou auscultar justamente o coração, a respiração. Mas será que com tanta tecnologia nessa área, o estetoscópio pode ficar obsoleto? Quem garante que qualquer um de nós não terá no futuro, olha só, um estetoscópio aqui, ó, ao alcance da mão? Quem sabe até novas tecnologias para fazer um diagnóstico em casa. No Expedição Digital de hoje, Renato Cunha foi explorar tecnologias digitais na área de saúde que prometem revolucionar a medicina. Ele vai mostrar aparelhos que fazem diagnósticos mais rápidos e também como a inteligência artificial pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Atrás de cada uma destas portas há um paciente, um caso médico. Todos esperando por um diagnóstico, um procedimento, uma cirurgia, um medicamento. Quem está aqui quer sair logo, ficar bom, voltar à vida lá fora. E a rapidez no resultado de um exame e de um diagnóstico pode ser determinante na vida ou na morte destas pessoas. Quando se fala em saúde, a gente logo pensa em quê? Hospitais, médicos, remédios. Tem muita gente que não vive sem um remédio. Mas a busca por uma medicina mais eficaz, com resultados rápidos e precisos, vai muito além disso. São pesquisas, estudos, descobertas e um aliado muito importante: tecnologia. Nesta startup em Curitiba, profissionais de mundos totalmente opostos trabalham juntos. Médicos e engenheiros se uniram na busca por uma medicina mais avançada. A empresa, criada em 2004 por estudantes de engenharia da computação, desenvolve instrumentos voltados para a telemedicina. Dispositivos mais rápidos, mais baratos e menos invasivos. Tanta responsabilidade não impede que o ambiente aqui seja totalmente informal. Pensar, criar e relaxar fazem parte de um mesmo processo. Dos 5 sócios que criaram a startup, restaram 2. Depois de um tempo de vacas magras, onde quase ninguém apostava nos jovens recém-saídos da faculdade. Hoje são 75 funcionários com perspectiva de crescer ainda mais. Vou começar com o Marcos Figueiredo. Tudo bom, Marcos? Como é que você está? Que é um dos diretores aqui. Marco, por que escolher a telemedicina? A telemedicina está conseguindo resolver, na verdade, um dos grandes problemas que a gente tem no mundo todo, que é a falta de médicos. Ela consegue fazer com que um especialista na Europa, nos Estados Unidos, possa atender um paciente na África, por exemplo. Ou seja, é diminuir fronteira, né? Diminuir fronteiras, exatamente. Trazer o paciente para mais perto do médico. O primeiro equipamento que o Marcos me mostra é um dispositivo portátil que faz exames de sangue à distância. É o HiLab, uma plataforma online que realiza 15 exames diferentes, entre eles gravidez, HIV, hepatite, colesterol, glicose e o mais surpreendente, exames de dengue, zika e chikungunya, todos a partir de algumas gotinhas de sangue. Já vi que eu vou ter que, experimentar. Sim. O HiLab é fácil, difícil? É super fácil. A gente vai fazer basicamente um furo no seu dedo, coletar uma gota de sangue. Quem vai fazer isso é você? Não. Eu sou engenheiro de formação. A gente vai trazer a Priscila, que é uma das nossas biomédicas. Vem cá, Priscila, por favor. A Priscila está aqui, doida para furar meu dedo, já percebi. Antes de a gente começar a gravar, a Priscila fez um cadastro no aplicativo do HiLab, com todos os dados do paciente. Ou seja, que é para justamente o médico saber quem é que está fazendo esse exame, e para quem que ele vai mandar, de repente, o resultado, não é isso? Isso, e também ajuda os nossos analistas de laboratório a analisar o exame e a laudar de acordo com os seus dados. Muito bem. Priscila já está de luva, ou seja, vai rolar aquela furada básica no dedo. Precisar pegar as coisas. Danado. E aí ele vai ficar analisando. Daqui a mais ou menos 15 minutinhos, é isso? Isso. Sai vai sair o resultado. Muito bem. Priscila, esse feedback que você tem, tanto dos profissionais que estão adquirindo, dos médicos, dos pacientes, como é que é quando eles veem esse tipo de informação aí?
Geralmente eles ficam impressionados, né, com a rapidez que o exame chega dentro do estabelecimento de saúde e também com a acessibilidade que tem para o paciente, pois ele recebe o exame no e-mail dele. Opa, olha, vamos ver então, vamos ver aqui. Tá aqui já, ó. A primeira folha do nosso exame é um explicativo sobre o exame que foi realizado. E a segunda folha do exame, então, é o resultado. Que é esse aqui, é isso? Esse resultado não reagente. Não reagente, ou seja, né, não tem hepatite C, negativo. O HiLab foi desenvolvido para ser usado em clínicas, consultórios e até nas farmácias, desde que as leis municipais e estaduais permitam. E sempre será necessário ter um pedido do médico em mãos para poder fazer os exames. Outros 2 equipamentos da startup também foram desenvolvidos pensando na telemedicina. A ideia é obter resultados mais rápidos que possam ser compartilhados com todos os envolvidos e monitorados à distância. Marcos, a gente tem aqui um outro aparelho que é um oxímetro, é isso? Qual é a diferença dele para os normais que a gente tem nos hospitais? O Mili ele foi desenhado para ser um equipamento muito versátil. Então ele funciona tanto na beira do leito, né, dentro de um hospital, quanto você pode tirar ele vira um equipamento de mão e você pode usar numa ambulância ou pode levar ele para casa do paciente. Ele trabalha com Wi-Fi, Bluetooth, como é que é? Isso, ele tem Wi-Fi, Bluetooth e ele tem uma câmera integrada também. Então até por isso que a gente fala que o Mili é um equipamento humanizado. Vou experimentar, lógico, né? Então vamos medir? Sim, é muito fácil para medir. Os oxímetros são usados para medir principalmente a quantidade de oxigênio no nosso sangue, um dado que ajuda os médicos a detectarem uma série de doenças. Em 98% é um número que varia de 0 a 100, é a quantidade de oxigênio no seu sangue livre. Então, quanto maior, melhor. Né? Então, 98 está ótimo. A frequência cardíaca aqui é basicamente quantos batimentos o seu coração está fazendo por minuto. Então, não tem um número exato. Isso ali, 90, 89. É o normal, né? Este oxímetro não é vendido para pessoas físicas, e sim para hospitais e clínicas, principalmente para aquelas que cuidam de pacientes que não podem sair de casa. As soluções digitais criadas por essa startup de Curitiba já receberam prêmios aqui no Brasil e lá fora. O dispositivo mais recente faz o teste do coraçãozinho em recém-nascidos. De forma não invasiva, este oxímetro mede a oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos do bebê, identificando se ele tem alguma doença grave no coração. Bom, o oxímetro, o Mili Coraçãozinho e o HiLab, o que eles representam, né, nesses avanços para a medicina, para as maternidades, hospitais e o público em geral, né? Eles representam uma nova forma de acesso à saúde, um acesso maior, né? Então a gente está falando de tecnologia de ponta que não está disponível apenas no hospital privado, mas que também está no hospital público, no posto de saúde e assim por diante. Então é uma novidade em saúde isso, a ideia de que você vai ter tecnologia de ponta para todo mundo do mesmo jeito, né? Da cidade industrial, o nosso Expedição Digital segue agora para o bairro de Mercês, também aqui em Curitiba. Vamos em busca de mais um exemplo de quantos recursos digitais podem ajudar a medicina quando há uma vida em perigo. E nos hospitais brasileiros, o maior risco é a sepse, a doença que mais mata. O que é a sepse? A gente conhece como infecção generalizada, mas isso não quer dizer que ela esteja no corpo todo. Às vezes ela está num órgão só, mas aí o nosso sistema de defesa, para neutralizar o agente dessa infecção, acaba comprometendo as funções de vários órgãos. E aí o nosso corpo não resiste. Agora, o mais impressionante é que a sepse mata mais do que o câncer. A cada ano, a sepse atinge 30 milhões de pessoas no mundo. Desses, 6 milhões acabam morrendo. É uma morte a cada minuto e meio. No Brasil, são 400 mil casos por ano, dos quais 220 mil acabam em morte. 600 mortes por dia. É muita coisa. Os estudos mostram que a sepse deve ser tratada como emergência médica, pois a cada hora que passa, aumenta em 7% a chance do paciente morrer. Para detectar a sepse aos primeiros sinais da doença, esse hospital conta desde o ano passado com a ajuda de uma inteligência artificial, chamada de Laura. Mas essa história começou em 2010, quando Jackson Fressato, que é analista de sistema e o desenvolvedor dessa interface, passou por uma situação dramática numa UTI de um outro hospital de Curitiba. Com apenas 18 dias de vida, Laura, filha de Jackson, morreu vítima de sepse.
Inconformado, o analista de sistemas se tornou voluntário em vários hospitais, tentando entender as razões pelas quais a sepse é tão difícil de ser combatida. Jackson, então, vendeu tudo que tinha. Casa, carro e em 4 anos desenvolveu o robô que se chama Laura, em homenagem à filha. Ô Jackson, como é que funciona o robô Laura ou o robô da Laura, como você estava falando agora? É uma reunião de tecnologias, né? Hoje a Laura é uma plataforma de inteligência artificial. Então nós temos diferentes softwares, uma quantidade enorme de softwares, associados com outros equipamentos, associados com outros dispositivos, e todos eles juntos trabalham com o objetivo de identificar em tempo real qual é a situação que está mais irregular, a que está com maior risco. No caso do Hospital Nossa Senhora das Graças e de alguns outros, ela foi treinada para identificar os casos que podem ser suspeitas de sepse. A eficácia do robô Laura depende da alimentação de dados sobre os pacientes. Por isso, toda a equipe do hospital precisa se envolver. Sintomas, medicamentos, sinais vitais, quando o paciente vai e volta de procedimentos ou cirurgias. Tudo deve ser informado ao Laura, ou a Laura, como carinhosamente o robô é chamado por aqui. A gente está aqui agora no posto de enfermagem, aqui do meu lado estão os enfermeiros, o Rubens e a Fernanda, né, que vão explicar um pouco como funciona esse processo de saída depois que a Laura dá algum aviso. Aqui no caso a gente já tem uma situação, né, Rubens? O que acontece aí? É uma situação real, aqui eu identifico o leito, a Laura identifica o leito que está acontecendo alguma alteração. Nesse caso aqui é um dado vital e um dado laboratorial que está alterado, e a gente consegue entrar no dashboard e visualizar qual o dado que está, teoricamente, ali inconsistente, que não está apresentando a melhora clínica do paciente. E aí, Fernanda, depois que vocês recebem aqui esse alerta, como é que é o processo? O que acontece? A partir do momento que a gente recebe um alerta da Laura, o nosso processo é se direcionar ao leito do paciente, porque se a Laura detectou que tem algo alterado, a nossa conduta é realmente na beira do leito do paciente, porque ela foi treinada para o que a gente considera normal. Então, a partir do momento que ela alertou, alguma coisa normal está acontecendo. Então, as nossas equipes são treinadas para se direcionarem ao leito e realmente avaliar esse paciente. Além de detectar quem está em risco, o Laura garante um atendimento bem mais rápido ao paciente. Para um grande hospital como este, é sem dúvida uma evolução. Quando um exame sai do laboratório, ele já sai automatizado dentro do sistema e a Laura já identifica. Então, ele não precisa da pessoa ir lá no prontuário do paciente, olhar, que a Laura já sinaliza antes. Então, esse ganho de tempo que é o que faz a diferença na hora de salvar uma vida. Depois que adotou o robô Laura, as estatísticas do Hospital Nossa Senhora das Graças mudaram consideravelmente. A percepção da equipe com relação à sepse aumentou em 17%. Os índices de sepse no hospital diminuíram 13% e as mortes por causa de sepse caíram 7%. O robô Laura já está instalado em 7 hospitais e já há uma campanha de crowdfunding arrecadando dinheiro para que ele possa ser utilizado de graça em hospitais que não podem pagar. Tem uma frase que diz: tempo é dinheiro. Hoje a gente viu que tempo é vida. Aliás, a tecnologia de ponta, a medicina, traz avanços para o nosso sistema de saúde e muitos benefícios para nós. E o mais importante, ajuda a salvar vidas. O nosso Expedição Digital fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Seja consciente. Tchau.